Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado, onde vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar utilizando o método OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Tudo isso utilizando a leitura do método OED, onde a gente trabalha com oferta e demanda e, claro, a movimentação do dinheiro esperto. Antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e, claro, assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Não se esqueça, todos os dias de segunda a sexta, ao vivo aqui no canal do YouTube, acontece os panoramas de abertura. 8h15 da manhã você tem um encontro marcado comigo, onde você vai ver juntamente comigo, ao vivo, como pode ser as movimentações para o pregão daquele dia, tanto no mercado brasileiro, no mercado de Forex e agora também com as criptomoedas. E claro, para você que ainda não é meu aluno e não comprou a imersão OED, eu preciso te falar uma coisa. Olha só, o evento é sábado e esta é a última oportunidade que você vai ter para participar da imersão OED. É a nossa última semana e eu acredito fortemente que essa vai ser a última imersão OED, na qual você poderá ter acesso a esse conhecimento profundo por apenas R$60. Então, se você ainda não participou e não garantiu a sua vaga, não perca tempo, saiba mais informações aqui na descrição desse vídeo, porque essa é a sua última chance de participar desse evento maravilhoso. Vamos começar? Bom, senhoras e senhores, este é o gráfico de 5 minutos do mini índice. Nós podemos observar aqui as movimentações que nós fizemos durante o nosso panorama semanal de ontem e também comentamos, bastante sobre as possibilidades do movimento ao longo do nosso panorama de abertura de hoje. Aqui na nossa movimentação do índice, nós temos uma movimentação que está dando continuidade a uma leitura de alta. Rompendo essa estrutura, o mercado está iniciando para nós uma nova referência, onde nós utilizamos o conceito de prêmio e desconto para localizar a região mais importante para a gente vender e a mais importante para a gente comprar. Nesta movimentação aqui, nós temos o mercado precisando transportar o dinheiro do ponto menos líquido, ponto A, indo em direção até o ponto mais líquido, que é o ponto B, onde nós tínhamos ali 3 order blocks válidos para possíveis movimentações de entrada de risco. Dentro da região de oferta, nós temos ali um order block validado também no gráfico de 5 minutos, onde nós trabalharíamos aqui com uma oportunidade de entrada por confirmação. Caso o mercado viesse a confirmar para a gente essa oportunidade de entrada por confirmação, mostrando para nós ali a possibilidade de transportar o dinheiro até aqui, a região inferior. Acontece que no pregão de hoje nós abrimos ali próximo à região de sell side liquidity, tivemos ali uma grande concentração de pessoas vendendo, inclusive nessa região, uma baita de uma manipulação de mercado dentro desses dois pontos, principalmente dentro desta região aqui. Porém, pessoal, eu resolvo ficar de fora desse movimento por se tratar de uma região de prêmio. Então aqui eu acredito que esta região era uma região que o institucional poderia induzir os operadores ao erro e através disso, dentro da região de prêmio, eu não realizo nenhuma operação compradora. Então por esse motivo eu acabo ficando de fora desse movimento comprador do índice, mas a gente explicou muito bem como poderia ser essa movimentação dentro dos nossos panoramas. Agora, para o cenário de amanhã, a situação vai ser bem interessante, porque nós vamos ter ali a formação de uma nova referência. Esta nova referência, eu posso esticar esse movimento todo, que eu tenho desde lá de baixo até essa parte superior, já que esses order blocks aqui não foram mitigados, e pelo fato deles não terem sido mitigados, eu posso marcar eles aqui e continuar com essa movimentação, porque são regiões bem interessantes para a gente continuar fazendo movimentos compradores. Aqui eu tenho o meu order block de oferta exatamente nesse ponto, que vai estender aqui a movimentação toda, e aqui acaba tendo uma situação interessante para nós, porque nós temos a formação de um change of character secundário, de um movimento de um choque secundário, que é justamente essa região que está se sustentando aqui. É justamente esse ponto que está sustentando o preço dentro desse movimento. Então, este camarada aqui é a região que você vai observar para buscar ali eventuais possíveis movimentos de entrada por confirmação. É este tipo de entrada que nós vemos aqui.
principalmente depois que o mercado perder o change of character, tá? O requisito principal é o mercado perder o change of character e fazer a manipulação de topo dentro dessa região desse order block. Juntamente com essa movimentação, nós podemos interpretar este rompimento de topo como sendo uma continuidade do movimento. Nessa parte inferior, como vocês já sabem, existe a presença, né, muito forte de liquidez, então aqui nós podemos marcar essa região como sendo um equal lows. Dentro desse equal lows, saiba que nessa região nós temos sell side liquidity, juntamente nesse sell side liquidity nós temos ali intenção de manipulação dessa região, e aqui eu posso marcar a segunda referência que nós temos, onde nós vamos traçar aqui região de prêmio e desconto, e você vai poder observar que nós temos dois order blocks da movimentação secundária, extremamente importantes para o movimento do índice de amanhã. O primeiro deles é este aqui que eu estou marcando em verde. Nós vamos utilizar aqui, inclusive, essa cor só para diferenciar a movimentação. Vou marcar aqui o order block dos 5 minutos para a gente ter aqui a nossa referência, né? E, obviamente, a gente vai trabalhar com essa leitura um pouco mais para cima dentro desta outra região de base, que a gente acaba tendo duas regiões de interesse para a gente estar trabalhando dentro desse zone to zone. Então, né, já que o mercado pode não ter ali expectativa de continuar uma movimentação até essa região inferior, eu acabei desenhando uma nova referência para a gente ter ali a oportunidade de observar ali novas possibilidades para a gente depois que o movimento efetuar ali eventuais quebras de estrutura dentro dessas movimentações todas. Então aqui nós temos uma possibilidade de entrada de risco nesse movimento secundário e aqui também uma outra oportunidade de entrada de risco num outro movimento secundário. Dentro do nosso dólar, hoje nós também não tivemos ali nenhuma movimentação, acabei não entrando em nenhum trade aqui também, a minha expectativa estava em fazer vendas nesta parte superior aqui, principalmente porque o mercado quebra estrutura, várias vezes mitiga da venda, quebra estrutura, mitiga da venda, quebra estrutura, mitiga da venda, e hoje ele quebrou a estrutura novamente. Então a minha expectativa era, no pregão de hoje, ao invés dele ter rompido essa estrutura toda, ou pelo menos antes dele ter rompido essa estrutura toda, o mercado fosse capturar ali a região do buy side liquidity para que a gente possa ter ali uma movimentação que condizia com uma manipulação dentro dessas regiões. Então acaba sobrando para nós aqui esses dois caras dentro do movimento todo. Porém, isso não aconteceu. A liquidez aqui foi, de certa forma, ignorada por enquanto pelo mercado, né? O mercado ainda não capturou essa liquidez. Vou manter esses order blocks, tá? Justamente porque aquela situação igual do índice, eu tenho uma outra referência, essa que eu posso esticar até aqui embaixo, e eu tenho uma outra referência que ela começa a partir do rompimento dessa nova estrutura. Dentro dessa nova estrutura que o dólar formou a partir daqui, eu tenho aqui a formação deste order block, que vai ser utilizado como sendo o order block da demanda, é o cara que vai me marcar ali o meu alvo, tá? Se você quiser deixar alguma coisa mais limpa, nós podemos apagar tudo e fazer uma nova marcação. Então aqui você tem um break of structure, né? Você tem a quebra da continuidade da tendência a partir daqui. Nós temos aqui a teoria de prêmio e desconto desse movimento inteiro. Eu tenho aqui a formação de um change of character do movimento que vai ser utilizado para um possível trade de mitigação. Na parte de cima eu tenho a formação da liquidez. Então aqui eu tenho a formação da liquidez, que a gente tem aqueles order blocks ainda marcados, então você pode prestar atenção caso o mercado venha trabalhar dentro daquela região também novamente, tá? Nós podemos marcar aqui o order block vendedor, como a gente já tinha marcado, e ali depois o outro order block, no caso o Fair Value Gap e o outro order block, como a gente já tinha marcado anteriormente. E aqui dentro desse movimento, dentro dessa onda, eu tenho duas regiões interessantes, tá? Primeiro delas, você tem essa região de base, que essa região de base pode ser importante para o movimento de amanhã. Temos aqui esta outra região de base, que ela é mais barata, porém também não deixa de ter uma certa relevância, uma certa importância. Tenho essa região aqui que eu acabei apagando, que é o nosso ponto de demanda, né? Que a gente vai utilizar como alvo ou como eventual entrada por confirmação, uma vez que o mercado fizer ali um movimento de confirmação. A presença da liquidez também acontece ali embaixo, tá? Então você tem aqui uma formação de liquidity dentro dessa região toda aqui de baixo. E claro, né, pessoal, você tem um Fair Value Gap na parte superior, juntamente ali com outro order block dentro desse pavio.
E aqui você acaba trabalhando essas duas regiões, tá? Nesse ponto todo, a gente tem expectativa de trabalhar uma continuidade do movimento através da entrada de risco. Então vai ser muito importante você fazer essas movimentações, estas marcações todas aqui para o pregão de amanhã. Falando de movimento no Forex, este que foi, no caso, feriado nos Estados Unidos, acabou atrapalhando bastante a movimentação tanto no mercado de Forex como também aqui no mercado brasileiro. Esse que nós estamos numa continuidade do movimento de alta depois da quebra desse break-off structure. Estamos trabalhando com esta referência toda aqui. O mercado acabou gerando prêmio de desconto para nós. Estamos transportando dinheiro da região do ponto A, trazendo até a região mais líquida, que é o nosso ponto B. E este aqui a gente tem expectativa de dar continuidade para o movimento de alta depois. Existe um Fair Value Gap validado aqui, um Order Block validado aqui e um outro Order Block validado aqui. Até o momento o mercado não gerou uma entrada por confirmação, pelo contrário ele acabou rompendo, dando continuidade à estrutura, o que ele pode gerar a partir desse momento uma reentrada, tá? Então prestem atenção numa oportunidade de reentrada, quem sabe dentro dentro desta base aqui que nós temos no gráfico de 60 minutos, o mercado poderia gerar ali para nós uma oportunidade de fazer uma reentrada no movimento vendedor com o objetivo de transportar o dinheiro até a região de demanda, lá na parte inferior, na região de desconto, Dentro da nossa Libra, a mesma coisa. Ainda bem que nós perdemos o Change of Character que eu comentei com vocês ali no panorama de abertura. Nós temos aqui esta região de base que pode ser disponibilizada ali para fazer o Confirmation Entry, essa que está sendo testada agora, inclusive, como eu comentei com vocês durante a aula agora há pouco, nós temos a expectativa do mercado fazer um movimento de transporte de liquidez a partir dessa região, tá? Inclusive ele poderia perder a estrutura a partir daqui de baixo e quem sabe, voltar a dar continuidade a esse movimento de queda caso você não tenha feito nenhuma oportunidade de entrada ainda. Esse movimento está transportando o dinheiro do ponto A até o ponto B, para quando chegar nessa parte inferior aqui a gente tem a expectativa de comprar dentro desse Fair Value Gap grandão e dentro desse outro Order Block. O iene, como eu expliquei para vocês no panorama de ontem, nós temos uma movimentação bem desconfortável do iene, afinal ele está subindo praticamente junto com os outros ativos, com o euro-dólar, com a libra, aí isso acaba me deixando bem desconfortável. Estou acompanhando ele a partir desse Change of Character aqui, enquanto isso evito fazer alguma movimentação por confirmação, tá? Gostaria de aguardar o mercado somente na movimentação primária. Aqui nós temos liquidez. Então o mercado muito provavelmente poderia, seria o ideal ele capturar essa liquidez e depois vir para baixo, tá? Mas, como eu falei para vocês, estou evitando fazer entradas de confirmação, buscando uma queda, porque ele está justamente apontado para a mesma direção ali do que o euro-dólar e do que a libra. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado de mais um estudo de mercado. Não deixe de conferir panorama de abertura. Te espero amanhã, 8h15 da manhã. E claro, última chance da imersão OED. Não vou fazer mais e se você não garantiu a sua vaga, garanta agora mesmo aqui no QR Code que está aparecendo na sua tela ou na descrição desse vídeo. Te espero lá, muito obrigado a todos, um grande abraço, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.